Angelus Domini, nunciavit Mariae. Fala, meus santos e santas, a paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal do Projeto a gente vai começar uma série de reflexões a respeito de muitas coisas que podem nos acrescentar na nossa vida espiritual, na nossa vida de santidade e em todas aquelas coisas que às vezes você tem um pouco de dúvida, mas assim, a gente quer trazer um esclarecimento mais prático para você aplicar na sua vida e para você conseguir melhorar a sua intimidade, né, com Deus, com os santos, com o seu anjo da guarda, com a Virgem Maria, enfim, com aquilo que te ajuda a buscar o céu. Hoje, de maneira especial, eu quero começar essa série de reflexões contando a vocês uma parábola do professor e do aluno. Teve uma vez em que um aluno que há muito tempo já era aluno desse professor, né, o professor acompanhava ele há bastante tempo da vida dele. Ele era um aluno muito assim, travesso, ele brincava muito durante as aulas, ele não se esforçava tanto, né? Mas no final do ano ele sempre dava um jeito e conseguia passar, né? Ele corria atrás do prejuízo. Mas ele chegou no último ano do ensino médio e ele precisava se formar. Como ele era um aluno que conversava muito durante as aulas, né? Como ele era um aluno que brincava muito, que não levava as coisas a sério, infelizmente, quando chegou o final do ano, ele não conseguiu a nota que ele precisava tirar para passar de ano. E ele foi tirar satisfação com esse professor, né? Ele chegou no professor e falou: mas como assim? Você não me deu a nota que eu precisava para passar e tal. Enfim, ele reclamou achando que a culpa de ele não ter passado estava no professor. Mas aí o professor pegou e falou: olha, eu só corrigi a sua prova. Não tem como eu dar pontos em uma questão que está errada. A resposta foi sua, né? Mas ainda assim o aluno ele não se conformou, saiu com raiva e foi para casa, né? Ele no caso teria que estudar aí para a recuperação final para passar de ano. Mas aí ele estudou bastante, vale lembrar que nesse meio tempo ele e o professor não estavam se falando porque ele não queria papo com o professor, porque achava que a culpa era do professor de não ter passado ele de ano. E aí chegou o momento da prova da recuperação final, né? Ele estudou bastante, ele se esforçou, ele correu atrás do prejuízo novamente das aulas que ele não tinha prestado atenção e depois chegou o resultado. O resultado foi a aprovação dele. Sim, ele conseguiu passar. Depois, quando ele passou, ele ficou extremamente feliz mesmo, e foi até o professor meio que para fazer as pazes, sabe? Chegou no professor e falou: professor, estou muito feliz, eu consegui passar e deu tudo certo, né? E tal. E aí ele foi, assim, abrindo a sua felicidade para o professor. O professor, sabiamente e humildemente, olhou para ele e falou bem assim: meu filho, agora você vê, você conseguiu passar por mérito seu, porque você se esforçou, você viu o que estava errado na sua vida e você conseguiu correr atrás do prejuízo. Agora você está formado no ensino médio e pode seguir a sua vida tranquilamente, seguindo o seu sonho e aquilo que você deseja alcançar. Eu quis trazer essa reflexão para vocês hoje justamente para a gente lembrar um pouco daquela frase de Santo Agostinho: ninguém ama aquilo que não conhece. Ou seja, o que faltava para o aluno para ele conseguir se formar e passar de ano? Ele precisava estudar, ele precisava reconhecer a verdade que estava faltando na vida estudantil dele. Então ali naquele momento, quando ele estudou, quando ele aprendeu quais seriam as respostas certas para as perguntas das provas do professor, aí sim ele conseguiu aplicar essas respostas, né, depois de estudar da maneira certa, e aí sim conseguiu passar de ano. Do mesmo jeito acontece com a nossa vida espiritual e com a nossa vida da santidade. Santo Agostinho, né, inclusive tem até a imagem dele aqui nesse nosso vídeo, ele foi o santo que mais nos mostrou como a busca pela verdade, ela vale a pena e ela é algo que encanta o nosso coração. Nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, nós temos aí as Sagradas Escrituras, o magistério da igreja, temos a Sagrada Tradição, temos as espiritualidades dos santos, nós temos tudo ao nosso favor para que a gente estude e descubra a verdade, né? Essa parábola ela é muito uma metáfora para aquilo que Jesus quer nos ensinar, ou seja, Jesus ele é o nosso professor. Todo o seu tempo em vida aqui na Terra e mesmo já na eternidade, Jesus ele continua nos ensinando, muitas vezes através das suas próprias parábolas e dos seus próprios ensinamentos,
E a grande maioria delas também através dos testemunhos dos santos e dos milagres que ele pessoalmente realiza na nossa vida, né? Então nós temos que olhar para os santos como aqueles amigos da escola que nos ajudam a entender o conteúdo para a prova. Porque eles é aqueles que entenderam e alcançaram a verdade. Então eles querem transmitir essa verdade para nós também. Do mesmo jeito que quando você está com dificuldade, por exemplo, em alguma prova de matemática, sempre tem aquele seu amigo que sabe o conteúdo e ele destrava a sua vida estudantil para que você consiga passar naquela matéria. Então a gente precisa dessa devoção aos santos. A gente precisa buscar a verdade. Porque é impossível amar a Santa Igreja Católica sem que a gente conheça a verdade que ela carrega. Eu quis trazer essa reflexão para vocês justamente para a gente se perguntar se nós temos estudado buscando a verdade, nós temos buscado viver aquilo que os santos viviam. Os santos, eles não viviam apenas do sentimento, apenas da decisão que eles tinham. Eles estudavam e eles queriam passar esse conhecimento justamente para que, de forma mais fácil, nós nos encantemos por Jesus. E nós temos aí uma tradição de 2000 anos. Quantos santos já não passaram no meio dessa tradição, deixando todos os ensinamentos? E quantas vezes nós somos ignorantes, né? Como o aluno dessa parábola. A gente fica na sala de aula conversando, a gente fica brincando, perdendo o foco, não prestando atenção. E aí todo final de ano a gente tem que ficar correndo atrás do prejuízo. Esse correr atrás do prejuízo, eu quero dizer para você que é o seguinte: o correr atrás do prejuízo na sua vida espiritual é quando você vê que está tudo dando errado, quando na verdade a única coisa que você precisava fazer era voltar os seus olhos para Jesus. É impossível nós amarmos aos santos, nós amarmos a Virgem Maria, nós amarmos a Jesus, amarmos a igreja sem que a gente conheça verdadeiramente. Então nós precisamos nos consumir pelo estudo, pela meditação, pela Sagrada Escritura, pelo magistério e tudo aquilo que a igreja nos proporciona para que a gente viva verdadeiramente uma vida santa. Se você gostou dessa reflexão, eu peço que, por favor, você ajude compartilhando, curtindo e comentando aquilo que Jesus falou ao seu coração. Também vou deixar aqui uma dica, né, para que você coloque mais em prática ainda essa reflexão. Leia nas Sagradas Escrituras o livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lá tem o seguinte versículo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então medite em cima disso e veja aquilo que Jesus quer dizer ao seu coração. Se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E agora também siga-nos no Instagram, lá no @projeto até o céu, e na nossa loja também, @até o céu store, para que você compre os produtos do projeto, para que você ajude a gente nessa missão, né, nessa evangelização, e para que você conheça um pouco mais do carisma que é a nossa missão. Tá? Nós aguardamos você até o próximo vídeo e até o céu!